Bom dia, boa tarde, boa noite para você, concurseiro. Eu sou a professora Clédina e nós vamos para a aula número 3 da DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na última aula, nós fomos até o artigo 17, corrigimos uma questão. Vamos lá, nós corrigimos esta questão da banca VUNESP, cujo gabarito era a letra D, tá? E vamos continuar, então, a partir do artigo 18. Então, todo ser humano, ele tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, público ou particular. Eu sempre, quando penso nesse artigo 18, quando fala em religião, eu sempre lembro do ICPP, que é isolada ou coletiva, público ou em particular, tá? E esse direito de liberdade de pensamento, consciência e religião, ele inclui então essa possibilidade de mudança de religião ou crença, tá? E também então de manifestação. É um artigo bastante cobrado pelas mais variadas bancas, então é interessante memorizar então estas palavras-chave para ajudar na hora da resolução das questões. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Então aqui esse artigo ele fala sobre a liberdade de opinião e expressão. E aqui eu trago uma observação que às vezes as bancas vão tentar confundir vocês, que é importante perceber que em nenhum momento o artigo 19 da DUDH ela veda o anonimato, tá? Ela não faz qualquer tipo de restrição. Então, às vezes, quando a gente estuda DUDH e quando a gente tem direito constitucional na nossa prova, a gente pode acabar confundindo, porque a Constituição Federal de 88, ela fala pra gente que a gente tem direito à liberdade de opinião e de expressão, mas ela veda o anonimato, enquanto que a DUDH, ela não faz nenhum tipo de restrição, tá? Então, sobre esse artigo, o interessante seria saber essa diferença, tá? Entre o artigo 19 e a Constituição Federal, tá? E que todos, então, têm esse direito de liberdade de opinião e de expressão e sem interferência. Certo? Vou tirar aqui, que está bem em frente. Aqui. Então, vamos responder uma questão. FEPESE 2016. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, declara expressamente, então, que está escrito lá no seu texto: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião nos países ocidentais e cristãos. Ela não diz aonde que as pessoas têm esse direito de liberdade de pensamento e de liberdade de religião. Ela simplesmente generaliza. Então, aqui está tendo uma restrição nos países ocidentais e cristãos. Então, esse item está errado. Afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Até aqui, ok. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Certinho? Item 3. Todo ser
ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Ok. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras. Essa também tá ok, né? Item 4. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar refúgio em outros países, mesmo em casos de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. Isso a gente estudou na última aula, que as pessoas sim, elas têm direito de buscar asilo em outros países, mas não é permitido no caso de perseguição legítima motivada por crime comum, apenas nos casos de perseguição ilegítima nos crimes políticos, tá? Então aqui, correto vai ser os itens 2 e 3. Essa questão ela tem alternativas, mas para otimizar o espaço, eu acabei só colocando desta forma. Vamos continuar. Então, vamos para o artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Esses dois artigos, eles são cobrados mais a literalidade deles, tá? Então, que é o direito à liberdade de reunião e associação pacíficas, tá? Lembrem desse termo, pacíficas. E que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa, esse é o inciso 2, tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. O inciso 3, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Então vejam que aqui nós estamos falando dos direitos políticos, tá? E é assim, uma coisa que as bancas gostam de cobrar é que a DUDH, ela não dispõe o voto como sendo obrigatório. Ela simplesmente que fala que voto é secreto, que ele é um processo equivalente, né, que ele pode ser secreto ou equivalente, que as eleições são periódicas, mas ele não fala em voto obrigatório. E fala aqui que essa vontade do povo, então, seja por meio do sufrágio universal, certo? Que normalmente as bancas cobram deste artigo é isto. Artigo 22. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Gravem esse termo, é segurança social. E a realização pelo esforço nacional, aqui é nacional, não estadual nem municipal, pela cooperação internacional, de acordo com a organização e recursos em cada estado. Aqui a banca gosta de trocar esses termos de ordem, tá? Então, assim, leiam várias vezes esse artigo para memorizar, tá? Então, é esforço nacional, cooperação internacional, tá? E é direito à segurança social. Isso de acordo com a organização e a disponibilidade de recursos, tá? De cada estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensável à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Aqui nós estamos falando dos direitos de segunda geração.
Lembram que lá no início, na primeira aula, a professora falou isso, que é a partir do artigo 22, tá? Observação, então, de acordo com a organização e recursos de cada estado, isso a gente chama da teoria da reserva do possível, que o estado, sim, ele tem a obrigação de fazer, mas ele vai fazer somente se ele tiver recursos, tá? Deixa eu tirar aqui também, que estou bem na frente. Então, artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego, tá? Então, aqui é o direito do trabalho, a livre escolha, que a pessoa não pode ser obrigada pelo Estado, você tem que trabalhar nisso, você tem que trabalhar naquilo, a pessoa tem o direito de escolher, a condições justas e favoráveis de trabalho, tá? E também a proteção em situações de desemprego. O inciso 2, ele fala que toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, todas as pessoas, tanto homens como mulheres, independente da idade, do sexo, eles vão receber a mesma quantia por um mesmo trabalho, né? Por um igual trabalho. O inciso 3, toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória. Então, vejam que é uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana. E aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, vejam que todas as pessoas têm o direito de receber uma remuneração que permita com que esta pessoa e sua família viva com dignidade. Inciso 4, toda pessoa tem o direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Então, assim, qualquer pessoa pode organizar, pode criar um sindicato e nele ingressar para a proteção dos seus interesses, tá? Esse artigo 23, como ele tem esses 4 incisos, ele é bastante cobrado também. Então, assim, vejam essas palavras que a professora colocou em negrito, memorizem, tá? Artigo 24. Toda pessoa tem o direito a repouso e lazer, inclusive limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas. Primeiro tópico, não fala quantas são as horas de trabalho, tá? Só fala que é uma limitação razoável das horas, não fala que é 6 horas diárias, que é 8 horas diárias, que é 40 horas semanais, tá? Só fala em limitação razoável. E segundo tópico, fala em férias periódicas remuneradas. E vejam que aqui não fala em 13º salário e não fala em descanso semanal remunerado, tá? Então, as bancas gostam de incluir essas possibilidades que não estão no rol do artigo 24 nas questões, tá? Então, memorizem aquilo que está, certo? Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e tem direito à segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstância fora do seu controle, tá? Vocês vejam aqui que são vários termos, né? Então, que as pessoas têm direito a todas essas coisas, alimentação, habitação, cuidados médicos, tá? E que também elas têm direito a uma segurança,
tá? No caso de desemprego, doença, invalidez, tá? Então, para que os estados eles criem mecanismos de garantir isso, tá? O inciso segundo, ele fala sobre a maternidade e a infância. A maternidade e a infância têm o direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Esse inciso 2, as bancas adoram colocar que é somente as crianças nascidas dentro do matrimônio. Vocês vejam aqui que a DU-DH ele traz uma proteção ampla para as crianças, que são todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, tá? E que eles possuem a mesma proteção social. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Assim, pessoal, se tem um artigo que cai em prova, é esse artigo 26. Eu vou fazer a leitura dele e depois eu vou esquematizar para vocês, tá? Então, assim, todos então têm direito à instrução, que ela é gratuita nos meios elementares e fundamentais. A elementar é obrigatória. A técnico-profissional é acessível a todos, mas não fala que é obrigatória. A instrução superior, ela está baseada no mérito. Ela não fala também que ela é obrigatória. O inciso 2, ele nos fala o seguinte, que a instrução, ela será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos. Então, vejam que a educação será voltada, né, nesse sentido de respeitar os direitos humanos. Vocês vejam que lá no início, desde quando a gente leu o preâmbulo, já falava que a DU-DH ela deveria ser disseminada nas escolas, que ela deveria ser levada até as escolas para que todos tivessem conhecimento da sua existência, tá? E que pudessem disseminar esse conhecimento de preservação dos direitos humanos e de respeito, tá? Pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos. Veja, ele está falando em paz, em fazer com que todos vivam juntos, consigam conviver cada um com as suas diferenças, mas que todos sejam respeitados, para que todos sejam amigos, tá? E coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. É fazer com que todas as nações, para que todos os grupos conheçam os grupos, um conheça o outro e que as pessoas convivam respeitando as diferenças de cada um, tá? Os pais, então, eles têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrada a seus filhos. Então, vejam, os pais, eles têm prioridade em escolher qual que vai ser o gênero de educação que será ministrada aos seus filhos. Esquematizando, então, o direito à instrução, artigo 26, a instrução será gratuita, ao menos, então, nos graus elementares e fundamentais. No elementar, ela é obrigatória. A técnico-profissional e a instrução superior devem ser acessíveis a todas. E apenas a superior é baseada no mérito. Então, assim, esquematizando o que mais cai desse artigo. Vou ver aqui. 23. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como um dos seus objetivos o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, sendo o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
considerando o texto aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, resolução, lembrem desse número, 217A3, de 10 de dezembro de 1948, lembrem desta data, é correto afirmar que as férias remuneradas e periódicas não fazem parte do direito ao repouso e ao lazer. Sim, a gente viu que faz parte. Poderá haver casamento válido sem o consentimento livre dos nubentes, desde que previsto em norma legal? Não, não é isso que a DUDH prevê. Ela prevê que tem que ser, somente será válido com o consentimento de ambos os nubentes. Caberá ao Estado a prioridade de direito da escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos? Não, a gente viu que cabe aos pais a prioridade de direito na escolha do gênero de instrução. Letra D. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Para mim, essa aqui está correta. Vamos ver a letra E. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, mesmo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Já parou por aqui que nos casos de direito comum as pessoas não têm esse direito de procurar asilo. Então, a alternativa correta, a letra D, com as devidas correções para vocês. Vamos continuar. Artigo 27, estamos quase lá. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. Então, o direito de participar da vida cultural. Inciso 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Então, vejam que a DUDH ela dispõe sobre os direitos autorais. Tá? Então, se tiver alguma questão afirmando que a DUDH não faz nenhuma menção sobre direitos autorais, está errado, porque sim, ela faz no artigo 27. Vamos de mais questão. Assinale a alternativa correta em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa questão também da Banca FEPESE 2013. A declaração afirma que toda pessoa tem direito a repouso e lazer. Sim, toda pessoa tem. Vamos ver as demais. O texto da declaração garante o sigilo da correspondência, porém assegura a sua violação para os casos em que a segurança exigir. Não tem nenhum salvo, então essa questão está errada, esse item está errado. A declaração contempla que a instrução será gratuita apenas para o nível fundamental? Não, é o nível elementar e fundamental. Cuidem com esses termos, apenas, exclusivamente. A unicidade da base sindical é tratada na declaração? Não é unicidade, né? Ele fala que qualquer pessoa pode criar sindicato e nele ingressar. Letra E, assegura o direito ao apátrida de escolher a nacionalidade cujos laços foram maiores. Não fala nada sobre a apátrida, fala da possibilidade das pessoas mudar de nacionalidade se assim desejar. Então, a alternativa correta é a letra A. Artigo 28. Então, toda pessoa tem o direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na DUDH possam ser plenamente realizados. Então, direito a uma ordem social e internacional. Tá? Artigo 29. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e
pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, aqui o dever que as pessoas têm para a comunidade. Inciso 2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas por lei. Exclusivamente, aqui tem a palavra exclusivamente, com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática. Inciso 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, o artigo 29, ele nos demonstra que esses princípios, tudo que está escrito aqui, ele não pode ser interpretado de uma forma contrária àquilo que preconiza as Nações Unidas, tá? E artigo 30, então, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos, tá? Que eles falam para não interpretar também de uma forma contrária ao que está, o que prega, né, a Organização das Nações Unidas. Então, finalizado todos os artigos da DUDH, os 30 artigos, o artigo 29 e 30 não é muito cobrado, tá? Mas, enfim, eu trouxe a explicação completa de todos os artigos. Então, nós vamos fazer ainda algumas questões da banca, tá? A banca, sim, tem algumas questões um pouco mais antigas, né, de 2013, e também tem questões mais recentes, de 2019, assim, que elas fogem um pouquinho da estrutura da DUDH e dos seus artigos. Então, eu trouxe elas aqui para vocês terem a resolução, tá? Então, FEPESE 2013. Qual o documento que em 1993 reiterou os termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, em 1993, nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos de Viena, tá? Um documento datado, então, do ano de 1993, que reiterou e reeditou os termos da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Como já foi cobrado pela banca, né, não custa nada nós resolvermos estas questõezinhas, tá? Então, FEPESE 2013. Assinale a alternativa correta acerca da DUDH. De caráter puramente econômico, não trouxe grandes mudanças nos paradigmas de proteção. Puramente econômica, não trouxe grandes mudanças? Claro que trouxe, então totalmente errada, tá? Letra B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegurou a participação dos países mais pobres e em desenvolvimento nos órgãos internacionais, tais como a ONU. Ela não fala nada sobre países mais pobres, tá? Então, vamos ler as outras alternativas. Foi proclamada pela Organização Europeia, Organização dos Estados Americanos, logo após a Primeira Guerra Mundial. Não foi a Guerra Mundial, foi após a Segunda Guerra Mundial. Então, errada. Letra D. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirou a inclusão dos seus princípios em cartas constitucionais ao longo do mundo? Sim, corretíssimo, tá? Então, letra D provavelmente é a nossa alternativa correta. Vamos ver a letra E. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o grande documento para o final da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Não, nada a ver, tá? Então, foi após a Segunda Guerra Mundial e ela teve essa função de inspirar, né, as constituições dos mais variados estados, dos mais variados países ao longo do mundo. Tá? Então, letra D, a nossa alternativa
correta. Mais uma da FEPESE. Assinale a alternativa incorreta em relação a DU-DH. Os direitos, ó, pessoal, só lembrando, incorreta, tá? Quando isso aparece na prova de vocês, vai lá, sublinha, circula, para você não marcar a alternativa certa, tá? E você tem que procurar a alternativa errada. Os direitos nela contidos são inalienáveis? Sim, eles são inalienáveis. Os preceitos descritos serão desenvolvidos em cooperação com as Nações Unidas? Sim, serão em cooperação com a ONU. A liberdade e a justiça são fundamentos expressos da declaração? Sim, ela fala tanto em liberdade como em justiça, tá? A proteção pelo Estado de Direito é o princípio implícito? Não, ele é explícito. Então, a nossa alternativa aqui é a letra D, tá? Vamos ver a letra E. A declaração busca expressamente o desenvolvimento de relações amistosas entre as partes. Exatamente, é a amizade, a paz, a convivência entre os estados, tá? Então, letra D, a nossa alternativa incorreta, que é a correta da questão. Essa aqui também é uma questão de 2018 da FEPESE, que ela sai bem assim fora daquilo que normalmente é cobrado pelas bancas, mas vamos resolver. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi esboçada principalmente por John reticências, contando também com a ajuda de várias outras pessoas de todo o mundo. John ele é de origem canadense, tá, pessoal? Então, assim, é uma questão não totalmente fora, assim, que normalmente não é cobrado, mas vamos responder, vai que a banca cobre de novo e aí vocês já sabem responder. Isso aqui é uma questão de 2023, tá? É uma questão para fiscal de patrimônio, Prefeitura de Triunfo, Pernambuco, tá? Então, vamos lá. Certo ou errado? De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apenas as pessoas que nascem em países com regime democrático e presidencialista são consideradas livres e iguais em dignidades e em direitos. Pessoal, esse apenas já deixou a questão errada. Também não fala em regime democrático e presidencialista, então o item 1 está errado. 2. À luz da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é restrito aos maiores de 21 anos de idade o reconhecimento da sua personalidade jurídica. Assim, a DU-DH, ela fala em maiores de idade, ela não coloca número, ela não fala que é aos maiores de 18, aos maiores de 21, tá? Então, errado esse item 2. Item 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, conforme determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 4. A Declaração Universal dos Direitos Humanos determina que um mandado arbitrário e injustificado de prisão, de sentença ou de exílio apenas aqui já deixou também a alternativa incorreta. Então, correto, nós somente temos o item 3, tá, pessoal? Assim, esse é o padrão de cobrança da maioria das bancas, tá? Então, assim, refaçam essas questões em um outro momento, que isso vai ajudar muito vocês a fixar o conteúdo. Vamos lá, mais uma aqui de 2023, Prefeitura de São Miguel do Oeste. No que concerne à Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A declaração foi criada após a Primeira Guerra? Já parou. A gente sabe que é após a Segunda Guerra. A declaração foi criada durante a Guerra Fria? Não, não foi durante a Guerra Fria, foi após a Segunda Guerra Mundial.
Foi criada no final do século XIX? Não, já era século XX, então errada. A declaração foi criada após a Segunda Guerra Mundial? Sim, em um contexto de necessidade de se estabelecer padrões mínimos para a proteção dos direitos humanos em todo o mundo, a fim de prevenir novas violações desses direitos no futuro. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Então, pessoal, assim nós finalizamos o estudo da DU-DH. Eu tentei trazer ela de uma forma geral, mas também sucinta em alguns pontos, pontuando o que realmente é cobrado pelas bancas, dando dicas assim para vocês o que precisa memorizar. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar, aqui tem meu Instagram, é Cledina_Oliveira, tá? E boa sorte a todos!